Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Sexta-feira, hein, gente? Isso aí, vamos concluir aqui a semana. O que a palavra diz do comportamento dos que estão, deixa eu só digitar aqui, em Cristo. A gente já começa, tá? A Sana da Costa, bom dia. Seja bem-vinda aí. Nós estamos aqui a semana toda falando sobre o que é viver uma vida em Cristo, né? Sobre a maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual, uma escada mesmo da maturidade espiritual. E hoje nós vamos continuar. E para isso eu trouxe como base aqui Colossenses, que ele tem apenas 4 capítulos. É uma carta de Paulo à cidade de Colossos. E Paulo estava preso nessa época, né? Então ele escreveu a Epáfras, que era um ministro de Cristo, que tinha começado a falar de Cristo para essas pessoas lá de Colossos, ensinando para eles quem era Jesus Cristo. E ali eles creram pela fé, eles acreditaram. E aí Paulo soube disso e ficou muito feliz, né? Pela fé deles, pela alegria deles, pela forma como eles estavam divulgando a palavra do Senhor. E Paulo sabia que não bastava isso. Oi, Gabi, bom dia. E Paulo sabia que não bastava isso, né? Então ele falou, recomendou, deu algumas recomendações e começou a interceder e falar muito para aquela cidade. E passou todas as instruções através dessa carta, que ela tem apenas 4 capítulos. E a gente parou aqui no capítulo 3. E eu vou continuar para poder encerrar hoje com o capítulo 3 e 4, onde fala muito sobre o comportamento daqueles que estão em Cristo, né? De como que nós que estamos em Cristo devemos nos comportar. Assim como ele ensinou para aquelas pessoas, isso serve para nós hoje, porque se trata de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é, e da criatura nova que nós nos tornamos quando nós aceitamos Jesus e passamos a viver um estilo de vida de Cristo, que não se trata mais de nós, mas se trata dos outros, que não é mais por nós, mas é por aquele que fez tudo por nós, que é Jesus. Né? Nós não vivemos por nós mesmos, mas nós vivemos agora por Ele. Para Ele são todas as coisas. E a gente começa a entender e ir ligando vários pontos da Bíblia que a gente já leu, a gente vai começando a entender mais sobre isso. Ontem mesmo eu estava a gente estava no nosso encontro e lá nesse encontro, que eu faço toda segunda-feira, mas dessa semana a gente teve que fazer de quinta, e aí eu nem pude ir no outro encontro, né, Gabi, onde a gente tem lá, que é de quinta também. Mas enfim, teve uma moça, uma mulher, né, já é uma senhora, uma mulher já madura, e ela começou a participar dos encontros porque ela se sentiu, né, ela sentiu um chamado mesmo de participar, de estar envolvendo, e ela ficava assim maravilhada de sentir a presença de Deus, assim, do amor, né, que a gente fala de Deus, assim como falo aqui, a gente fala presencial também, e as pessoas vão contando seus testemunhos, e o Espírito Santo vai direcionando pra gente fazer orações, e é muito lindo. E aí já tem uns 2 meses, assim, que ela participa conosco, né, ou mais um pouco, e ela relatou ontem de quanto a vida dela foi transformada, sabe? De quanto a vida dela hoje mudou depois que ela começou a frequentar esse encontro. E não é por estar frequentando o encontro. Na verdade, quem transforma é o Espírito Santo. Ela se abriu para isso, ela se permitiu, e ali o Espírito Santo foi agindo e foi direcionando para que ela estivesse totalmente no reino da luz, como a gente leu aqui várias vezes. Para que ela, de fato, deixasse a vida velha, deixasse o mundo e passasse a ter uma vida nova em Cristo. E assim está acontecendo. E ela falou assim, nossa, agora quando eu vou colocar as minhas músicas, eu não tenho mais vontade de colocar as músicas que eu ouvia antes. Agora só tenho vontade de ouvir louvor.
É tão diferente, sabe? Antes eu tinha medo de ficar sozinha, agora eu não tenho mais medo de ficar sozinha. E ela foi falando assim com uma inocência, assim, com uma humildade, uma inocência que a gente via assim, a perfeita transformação que o Espírito Santo estava fazendo nela. Nesse pouco tempo que ela se entregou para ouvir mais da palavra do Senhor, para ouvir mais do amor do Senhor. E ela falava assim, gente, quando que eu ia deixar os meus filhos irem trabalhar, assim, sabe? Eles saem para trabalhar e chegam 1h da manhã e ela às vezes fica, né, sozinha. Quando que eu ia ficar sozinha em casa? Jamais eu ia ficar sozinha em casa. Teve um problema lá de uma pessoa que quis desligar a luz dela, sendo que todas as contas dela estavam pagas. E no momento, em outros tempos, ela falou assim, olha, se fosse 2 meses atrás, eu estaria né, esperneando, falando um monte de coisa, agoniada, gritando. E não, eu fiquei esperando resolver, porque eu tinha certeza que ia resolver. E no final deu tudo certo. Então, assim, são comportamentos que a gente identifica em pessoas que estão buscando Cristo, que estão buscando se desenvolver no mais perfeito e no mais puro amor. E isso não vai acontecer por você querer fazer com a força dos seus braços, de querer fazer a todo custo. Não, a gente se movimenta, a gente dá o primeiro passo, a gente faz igual eu falei, escreve lá com a nossa própria letra os 15 atributos do amor, eu colo lá no meu espelho, eu vou lendo aquilo todo dia. Isso eu vou fazendo, que é o movimento que eu faço. Mas não é porque eu estou lendo tudo aquilo ali, ó, que eu não me irrito facilmente, que eu vou de uma hora para outra deixar de me irritar. Não, mas de tanto eu ler, de tanto eu querer, de quanto eu desejar ser transformada em Cristo, vai chegar uma hora que vai acontecer. Isso vai ser de forma natural, assim como foi com ela. E assim, foi um testemunho muito lindo que ela deu ontem. Muito lindo mesmo, de ver a transformação que Cristo está fazendo. E o melhor, gente, ela fala assim, gente, as pessoas acham que eu às vezes estou maluca, porque às vezes ela trabalha na limpeza, né? E às vezes eu estou limpando a loja, e aí eu começo a falar. E alguém lá de longe falando, Vera, você tá falando comigo? Tá tudo bem? Não, eu tô aqui falando com Deus. Então, assim, ela falou que antes ela acreditava que só falava com Deus dentro de uma instituição, que precisava ter todo um preparo, que precisava estar bem arrumada, que precisava se colocar numa certa posição. E ela falou assim, nossa, Fabiana, agora que eu descobri que eu posso falar com Deus a qualquer momento, em qualquer hora, até tomando banho eu falo com Ele. Então, assim, gente, como é lindo fazer com que as pessoas entendam, assim, sabe? E ver o Espírito Santo trabalhando e ver o comportamento das pessoas, assim, mudando de uma forma tão sutil, tão natural e trazendo tão bem e tantos benefícios para as pessoas. E a continuação de hoje, ele fala justamente sobre isso. Como proceder numa vida em Cristo, né? Como proceder. E são vários pontos que eu anotei aqui, e todos eles estão no capítulo 3 de Colossenses. E o primeiro é, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, que nós já falamos diversas vezes. E algumas das formas de você buscar as coisas do alto é estar na presença do Senhor, separar um tempo para Ele, ter intimidade para Ele, ler a palavra dEle, estar em meio a pessoas em reuniões que estão falando dEle, fazer amizades novas com pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Tudo isso você está buscando as coisas do alto, ajudar pessoas, né? Se colocar intencionalmente para estar no meio de pessoas que estão com conflitos, com dificuldades, que não estão bem, para que você possa dar uma palavra de consolo. Tudo isso. Isso são formas de buscar as coisas do alto. E o Senhor diz, buscar primeiro as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Ele não está dizendo que é uma coisa ou que é outra, mas que é absolutamente tudo. Então, se ele já diz, se a gente crê verdadeiramente nisso, por que a gente não busca, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é mortificar os membros. A gente vai ler aqui na Bíblia, e quando ele fala a parte de mortificar os membros, ele vai falar lá com sentido da impureza, da fornicação, da avareza, né? De várias formas, de você realmente passar a viver uma vida pelo Espírito e não mais pela carne. Então, a inveja não te pertence mais, a avareza, o reclamar, todas essas coisas, nada disso te pertence mais. O terceiro que ele traz é você se despojar de tudo. E o despojar é justamente uma continuação disso, porque você não se envolver pela ira, pela cólera, deixar que isso tome conta de você, que isso seja superior a você, a malícia, a blasfêmia,
a forma como você se comunica com palavras torpes, com palavras que não fazem sentido. Então, tudo isso significa, quando ele fala despojar de tudo, é você fazer uma análise do seu coração, do seu comportamento, e até escrever mesmo uma carta, sabe? Escrever cartas nos ajuda muito, assim, porque é uma forma da gente exteriorizar, colocar para fora aquilo que está no nosso coração. E eu não sei se você já fez esse teste, mas quando a gente começa a escrever, você escreve uma frase e você às vezes não sabe mais o que escrever. E de repente o Espírito Santo ele vai te trazendo. E aí você vai escrevendo, ele vai trazendo e você vai escrevendo. Então, assim, eu tenho esse hábito, mesmo antes de buscar ter uma vida assim rendida ao Senhor, eu já tinha esse hábito de escrever tudo, desde a minha adolescência. Aquela coisa de fazer poemas, de escrever cartinhas, de escrever diário, sabe? Eu já tinha esse hábito. Então, isso para mim sempre fez parte da minha vida. A diferença é que agora, depois que eu comecei a viver uma vida, né, deixando Cristo me guiar, eu passei a escrever de forma intencional mesmo, para as coisas do alto, como ele diz, né? Buscar primeiro as coisas do alto. Então, eu começo a escrever. Eu tô orando, de repente o Senhor me traz uma imagem. Eu vou lá e escrevo. E aí, de repente, eu já escrevi uma folha inteira, porque da imagem o Senhor vai me dando os detalhes, e dos detalhes ele vai fazendo com que aquela imagem que eu vi se transforme em uma coisa que é palpável para mim. De repente, uma pessoa, de repente, alguém que eu preciso interceder, de repente, algo na minha vida que precisa mudar, e ali vai. A Clau colocou, eu faço isso, Fabi. Bom dia, Clau. Eu faço isso e é incrível. A Clau tava com a gente ontem lá, né? E eu sei que você faz, Clau. E é incrível mesmo, né? Então, assim, escrever, né? Escrever. E quando você estiver tendo sentimentos ruins, também escreva. Sabe? Quando você tá no momento que você fez algo que você se arrependeu, escreva também. E começa, justamente uma carta para Deus. Tem até um filme, né, com esse nome. Uma carta para Deus. Nem que depois você rasgue, mas escreva. Fala assim, Senhor, hoje eu estou, meu Pai, olha, eu estou agoniada, hoje eu estou triste, hoje eu estou com meu coração assim, nossa, eu não estou conseguindo transbordar amor na vida de tal pessoa. Me ajuda, eu preciso, porque eu sei que por mim, pela minha capacidade, eu não posso, então me ajuda. Porque eu quero viver uma vida com comportamento, com estilo de vida seu. Eu quero viver buscando as coisas do alto, mas isso está me atrapalhando, então limpa o meu coração, tira isso de mim. E ali o Senhor vai colocar. Sabe, sonhos, gente, sonhos. Nossa, como eu escrevo sonhos no meu papel. E o mais, assim, por mais que hoje eu tento ter um caderno específico para isso, às vezes eu tô num lugar, ou aqui em casa, às vezes eu guardei o caderno e eu não acho, o que eu faço? Eu escrevo em qualquer papel, em qualquer caderno que eu encontro, o meu sonho, para assim, olha, o Senhor colocou no meu coração isso, tal dia, escrevo a data, e veio esse sonho assim, e eu quero ter, né, o que o Senhor traz é que eu vou ter isso, desse jeito, dessa forma, e eu escrevo, e fica lá. Aí, às vezes, depois de 2 anos até, eu encontro esse papel perdido aí, quando eu vou fazer as minhas faxinas no meu guarda-roupa, eu encontro, e aí eu leio, eu começo a ler, eu falo, gente, olha só o que eu escrevi. Isso 2 anos atrás, e olha o que está acontecendo hoje. E aí, quando eu vou ver, tudo praticamente já foi realizado, já foi concretizado. Coisas que na época que eu escrevi, eu achei que era impossível. Para mim, carnal, para mim, humana, era impossível. Mas eu escrevi, acreditando que um dia iria acontecer e esqueci, deixei lá. E de repente aquilo tudo acontece. E aí nossa, direto, às vezes papeizinhos pequenininhos assim que eu pego e começo a ler. Eu falo, nossa, olha, isso também já realizou. Aí eu tiro a foto e mando para minha irmã. Falo, olha, isso aqui eu escrevi tal data e olha o que está acontecendo hoje. Então, tudo isso são formas da gente conversar com Deus. Oi, Marina Alva, bom dia, seja bem-vinda. A Cláudia disse, isso me ajuda muito, Fabi, até no meu trabalho. Aí, ajuda em todas as áreas da vida, né, Cláudia? Em todas as áreas da vida. Cláudia, o que você sugere? Coloca aqui para as pessoas que estão... Quem tá aqui também, né? Que você que já tem experiência de escrever cartas. No que ela mais te ajuda, assim, né? Pode colocar aí se você quiser, né? Com poucas palavras, assim. Em que sentido que ela mais te ajuda, assim, de uma forma mais específica, para que eles também entendam e saibam quanto isso é real e verdade, né?
que não sou só eu que faço, mas que muitas outras pessoas fazem também e que traz muito resultado. E aí, a outra forma é não mentir, que ele vai trazer. Uma das formas de nós procedermos estando em Cristo, de nosso comportamento em Cristo, é não mentir. E isso é algo que, assim, às vezes, para quem está acostumado a falar pequenas mentirinhas, sabe? Às vezes isso se torna um hábito e a pessoa nem percebe. E às vezes ela já está buscando um comportamento em Cristo, como nós aqui estamos buscando, viver cada vez mais ali, mergulhando cada vez mais em águas mais profundas, viver no verdadeiro mais puro amor. E aí a gente se depara às vezes com pequenas mentirinhas. Por exemplo, alguém pergunta, aquela história de pescador, sabe? Nossa, hoje eu fui pescar e pesquei um peixe desse tamanho, né? E sendo que o peixe era assim. Então, acostuma a aumentar as coisas, acostuma a falar um pouquinho a mais, sendo que não é verdade. Assim, nossa, hoje eu dei um treinamento, tinha umas 15 pessoas, sendo que na verdade tinha 7. Sabe, pequeninas coisas assim. Nossa, hoje eu madruguei, levantei muito cedo, era umas 3 horas da manhã, sendo que você levantou era o quê? 3h50. Então, a gente começa a observar, quando a gente busca esse comportamento de forma intencional no Senhor, a gente começa a observar as pequenas mentirinhas que a gente conta. E aí, quando a gente conta, quando você está nessa pegada aqui de buscar esse comportamento em Cristo, o próprio Espírito Santo vai trazer no seu coração e vai te falar, olha, você falou isso, mas na verdade não é isso, é aquilo. E aí, na hora, a gente muda e fala para a pessoa, olha, eu falei 3, mas na verdade eram umas 3h50 mais ou menos, acabei aumentando aí um pouquinho. E ali você vai mudando esse hábito. E de repente, você realmente só está dizendo a verdade. Você não está mentindo mais. E isso eu tô falando nessas pequenas mentirinhas que todos os dias, né, na nossa vida ocorre. Nessas pequenas mentirinhas que em todo momento ocorre. Às vezes no trabalho, às vezes o seu chefe te pede para fazer alguma coisa, ou uma amiga de trabalho te pede para fazer algo e você fala, não, agora eu não posso por causa disso. E aí entram as desculpas, né? E aí você começa a dar desculpa para tudo, para não fazer aquilo naquele momento, para não dizer a verdade, você começa a dar desculpas. Então, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai nos tratando quando nós estamos buscando ter um comportamento fiel a ele e o estilo de vida dele, que ele vai nos moldando de uma forma onde não há espaço nem para as pequeninas e mais miseráveis mentiras, não há, porque a mentira não é do Senhor. Então isso não faz parte, somente a verdade faz parte de nós. E aí ele começa a ir nos moldando, nos testificando no nosso coração. Porque é um mau comportamento que nós temos e que por hábito a gente faz isso, nessas pequeninas. E aí ele vai trazendo a nossa memória. Toda vez que a gente mente, isso vem no nosso coração. E aí a gente vai mudando e de repente você percebeu que o seu comportamento realmente mudou. Que agora você não diz mais nada, nem pequeninas, porque não faz sentido. O que é sim é sim, o que é não. Não existe meio termo, não existe estar em cima do muro. Aí a Cláudia colocou, ó. É de abrir o meu coração para Deus, sem medo, com toda sinceridade. Eu me abro para o meu Pai. Eu tenho um caderno e faço isso. Quando estou triste e feliz, é libertador para mim. Olha, gente, que lindo. Eu tenho certeza que é porque eu também faço isso. E é assim para mim também. Então, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa a sua idade, né? Desde que você já saiba escrever, vai lá e escreve. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração. E se você não quer deixar visível, exposto, ou mesmo escondido em algum lugar que você escreveu, depois você rasga. Né? Deus, o importante é aquilo, uma forma de exteriorizar aquilo que você está sentindo. Depois você rasga. E é isso. Obrigada, Cláudia. A outra forma é revestir-nos como eleitos. Quando nós nos revestimos como eleitos de Cristo, nós revestir, colocar mesmo assim, é você se imaginar, e aqui eu gosto muito de usar a imaginação, porque quando a gente se reveste como eleitos de Cristo, o que acontece? A gente começa a imaginar, na Bíblia, meditação, a imaginação, a luz de Cristo mesmo nos invadindo, sabe? Isso você pode usar da sua imaginação. Porque em Colossenses ele fala que nós estamos entrelaçados com Cristo, escondidos em Deus.
e que nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. E se nós estamos no reino da luz, acontece que há muita luz, certo? E se há muita luz, não há nada que fique escondido. Tudo fica às claras, por isso que não tem espaço para mentira, para nada, porque tudo fica às claras. Então, se isso há muita luz, e aí você começa a se imaginar como eleito, como escolhido de Cristo, cheio de luz, revestido de luz, e aí você fala assim, olha, não importa onde eu for, eu sou a representação da própria luz de Cristo. Então, é se posicionar, esse ser revestir-nos como eleitos, é você entender que você tem a presença real do Espírito dentro de você e que você está revestido com a presença, com a luz do Senhor em você. E que onde você for, você vai ser a diferença, porque não vai ser você. Vai ser quem você está representando, que é o próprio Cristo. Então você é luz onde você for. Em qualquer ambiente que pareça ser de trevas, você será luz. E ali você vai ser a diferença. Você vai chegar... você tem que se imaginar de que qualquer lugar que você pise, pode ser numa casa onde está tendo, muitas brigas, as pessoas, não tem ninguém que segue a Cristo ainda. Mas se você pisa o pé lá dentro, ali você tem que ter certeza que aquele ambiente vai ser transformado só de você pisar os seus pés ali dentro. Mesmo que você não fale nada, porque você entende que não é você, é quem você representa. É algo muito maior. Não se trata de mim ou de você, mas quem nós representamos. Nós estamos escondidos em Deus. Então, onde nós formos, nós somos luz. E a luz é muito maior do que as trevas. E essa certeza nós temos que ter. Porque quando nós estamos conversando com pessoas que são difíceis, que nós falamos ontem, ou com pessoas que não buscam ainda a Cristo, ou com pessoas que nos maltratam de alguma forma, né? Quando nós nos colocamos nessa posição, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Eu sou eleita agora, eu sou escolhida, eu sou uma representante de Cristo aqui. Se nós temos isso como fundamento, isso como posicionamento de quem nós somos, como nossa identidade, a gente vai saber se colocar em qualquer situação. E isso, inicialmente, é um treino. Isso, inicialmente, a gente tem que fazer de forma intencional mesmo. A gente tem que buscar, a gente tem que querer isso. E aí, de tanto a gente ler, estudar aqui nas lives, em casa, na intimidade, se reunindo com amigos, isso vai se tornando de uma forma tão natural, que de repente você está fazendo isso de forma natural em todos os lugares. E aí, de repente, você percebe que seu coração está em paz, assim como eu contei dessa pessoa mais cedo. Então, você percebe que seu coração está em paz, sabe? E aí, eu lembrei de uma história que eu não sei, acho que eu já contei até aqui, bem no comecinho das lives, que eu nem buscava, assim, sabe, tanto, assim, eu buscava o Senhor, mas eu não tinha ainda essa certeza desse posicionamento, assim, eu fazia mais de uma forma natural mesmo. Uma pessoa me chamou para fazer oração na casa dela, porque o filho dela tinha tentado suicídio. E aí ela queria que eu e meu esposo fôssemos orar lá. E nesse momento, quando ela me chamou, foi a primeira vez que alguém me chamou para orar, assim, na casa. Eu falei assim, Senhor, mas por que ela tá me chamando, né? O que ela viu em mim que ela tá querendo que eu vou fazer uma oração na casa dela? E no começo eu não tinha entendido. Porque eu não fazia lives, eu não me expunha, nada disso. Eu simplesmente, né, tinha a minha vida normal. E aí essa pessoa chamou. E aí, quando eu fui, a gente foi, eu falei assim, tá bom, né, vamos lá, a gente faz o que a gente sabe fazer, que é ler a Bíblia. E aí, o meu esposo levou a Bíblia e a gente leu, a gente falou assim, ó, aí o meu esposo, ele falou assim, olha, só que eu quero que toda a família esteja aqui. E ela tem 3 filhos, 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E ela tem 4 filhos e ela. E aí ela falou assim, ó, o meu esposo falou, eu só quero que vocês se reúnam aqui na mesa, né, pra gente poder conversar. E aí a gente se reuniu, ela e os 4 filhos, eu e meu esposo. Então foram 7 pessoas em volta da mesa da casa dela. E a gente pediu para que eles pegassem a Bíblia. E ali o meu esposo ensinou para eles como ler a Bíblia. Porque o meu esposo só aprendeu a ler a Bíblia com 42 anos de idade. Quando ele quis, e eu fui ensinar para ele o que era capítulo, o que era versículo e tá.
E aí ele fez a mesma coisa. O que ele aprendeu, ele foi e ensinou para eles, que não tinham o hábito de ler a Bíblia. E ainda fez um papelzinho assim, que foi um cronograma, que, gente, foi assim, do Senhor mesmo, um cronograma que ele criou. E ele falou assim, ele imprimiu e levou no dia que a gente foi fazer a oração, então ele já sabia o que ia fazer. E ele falou assim, ó, cola na geladeira e todo dia quando você lê, aí ele sugeriu para eles lerem um capítulo de Provérbios por dia, que foi justamente o que meu esposo tinha aprendido, ele só repassou. Você vem e marca um xizinho que você já leu nesse dia, mas todos os dias vocês precisam ler. E ali, eles começaram a ler. E falou assim, e outra coisa, façam sempre oração em família. Se juntem e façam a oração em família, leiam em família. Então, meu esposo, ele foi muito, assim, bem posicionado, sabe? E para fazer aquilo. E a gente só tinha o hábito de fazer isso aqui dentro da nossa casa. Nunca tinha colocado para ninguém fazer assim, né, para fora. E aí eles começaram a fazer. E esse menino, ele já tinha tentado suicídio várias vezes, estava passando com um psicólogo, né? Tinha muitas questões dentro de casa. Ela tinha escondido, sabe? Todos os facas, tudo que poderia, assim, fazer com que ele alcançasse para, né? Para cometer um suicídio. Ela tirou tudo de casa, então não tinha nada dentro de casa. E ali, ele passou o tempo e eles foram fazendo isso. De repente, essa pessoa, ela entra em contato de novo com a gente e fala que depois que a gente foi lá, que foi uma paz tão grande na casa dela, que não aconteceu mais do filho dela pensar nessas coisas, que é como se mudasse algo dentro da casa dela, que tivesse mudado. E de repente ela não esconde mais nada. E hoje tá trabalhando, tá vivendo uma vida normal. Então, assim, nós às vezes não percebemos o quanto o Espírito de Deus que habita em nós, ele é capaz de fazer nos ambientes onde nós vamos, nos lugares onde nós frequentamos, do quanto vida de outras pessoas podem ser transformadas. E foi uma família inteira que passou a seguir Cristo, que passou a identificar quem eles são em Cristo, que passou a estudar a Bíblia, que passou a ouvir a voz do Senhor, sendo que foi apenas em uma tarde, em poucas horas que nós estivemos lá. E não fomos nós, né? Tanto é que nessa época, como eu falei, a gente nem estava ainda buscando se desenvolver tanto assim na palavra. A gente fazia aquilo que a gente só tinha aprendido. A Marinalva colocou, o amor de Deus é tão lindo que a gente quer dividir, com certeza, Marinalva. E é por isso que ele fala, né? Ide pregai o evangelho, ide leve o meu amor a todas as pessoas. Glória a Deus por isso. Amém. E é isso, né? Esse foi um exemplo que eu levei de como nós estarmos revestidos como eleitos. Revestidos como eleitos. O outro é suportar e perdoar. Suportar é a gente dar suporte para outras pessoas, né? Quando ele fala suporte e perdoe. Esse suporte pode ter dois sentidos, né? Pode ser de você dar suporte a outra pessoa quando elas estão precisando, e suportar no sentido mesmo de quando eu falei, você está em meio a situações, a pessoas desafiadoras que estão dizendo algo que você não concorde ou não goste, mas você ali se identificar através do amor com aquela pessoa e levar uma palavra de consolo, uma palavra de amor para você quebrar aquilo, né? Como você é luz, você tem o poder de separar das trevas, lembra? Então, que o seu amor, que a sua luz sobressaia, seja superior ao momento de trevas que o outro lado está tendo, que apareceu como circunstância na sua vida. Já pensou, gente, se cada um de nós começar de forma intencional mesmo? Quando eu falo de forma intencional, sabe por que eu falo tanto isso? Porque nós temos corpo, alma e espírito. A nossa alma são as nossas emoções e os nossos sentimentos. E quando nós não estamos de forma intencional controlando as nossas emoções e os nossos sentimentos, deixando que o nosso espírito fale mais alto, estando o tempo todo, por isso que o Senhor fala, orai e cessai sem parar, né? Mas é isso, é você entender que o seu espírito, o tempo todo, ele tem que sobressair, tem que estar acima da sua alma e do seu corpo, tem que estar acima das suas emoções e dos seus sentimentos. E se de forma intencional a gente não coloca para a gente poder entender e identificar os nossos sentimentos, a gente se deixa levar por eles. E aí, de repente, vem essa pessoa difícil que fala uma coisa que você não gostou e você vai responder de uma forma ríspida, porque você vai responder através da emoção.
você vai responder através do seu sentimento naquele momento, da sua emoção, e isso vai acabar com tudo. Então, a gente precisa o tempo todo, de forma intencional, estar acima dos nossos sentimentos, estar acima das nossas emoções. A gente precisa, através do Espírito, deixar que ele governe sobre isso. E no começo, a gente faz isso de forma intencional, né? Até que um dia isso se torne natural. Mas até que não se torne natural, a gente faz de forma intencional. Para que não chegue ao ponto da gente nem precisar se arrepender de ter falado palavras torpes, de ter falado revidado, né? De ter falado sem pensar algo que não deveria. Para que não chegue ao ponto da gente nem precisar se arrepender. Porque você teve controle, você fez aquilo de forma intencional e você agiu corretamente, como uma pessoa que está revestida como eleito em Cristo deve fazer. O outro ponto, além do suportar e perdoar, né? A gente já falou muito sobre perdoar, é revestir-nos com o amor, que é o que eu mais tenho falado, que é o vínculo da perfeição, é o amor. A paz de Deus e gratidão, ser grato, dar graças em tudo, nós já falamos muito sobre isso também. E aí a paz, ela vai vir de uma forma muito natural também. Palavra de Deus abundante, ter essa palavra de Deus abundante, sempre, sempre, sabe? Não só ler através da Bíblia, mas ouvir pregações, ouvir pessoas falando, é você levar essa palavra, é o tempo todo. E fazer tudo em nome de Cristo. É você entender que a nossa dependência, ela é total do Senhor. Nós somos totalmente incapazes sem a presença de Cristo. Somente nele nós podemos fazer todas as coisas. Então, é fazer tudo pelo nome dele. Marinalva, isso é verdade. Todo dia eu peço ao Espírito Santo para me dar sabedoria. Através da sabedoria, do discernimento de espírito, né? Ele vai nos dando. E isso a gente pede e a gente vive isso, né, Marinalva? A gente começa a viver isso de forma intencional. Todo momento você vai ao mercado, você vai à padaria, você vai ao shopping, você vai numa reunião de família, você vai para o churrasco. Se a gente for relembrando esses pontos, fala assim, olha, eu sou eleito de Cristo, né? Eu sou eleito de Cristo, eu sou um representante de Cristo. E aí conversa com o Espírito Santo, Senhor, que para onde eu estou indo agora, que mais uma vez eu seja representante do Senhor, que o que eu falar não seja por mim, mas seja por ti. E assim vai ser, assim vai ser. E aí, para finalizar, eu vou ler aqui a parte de onde que eu falei tudo isso, né, que tá na Bíblia, que é o capítulo 3, um pouquinho do capítulo 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Isso aqui ele já está falando lá do quando Jesus Cristo voltar, né? Que a gente sabe que ele vai voltar. E quando ele voltar, nós que estamos nessa caminhada, vamos aparecer com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desonrada, a vil concupiscência, que são os desejos da carne, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando ainda vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo, ele é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Percebe que aqui ele já está falando dos frutos do Espírito Santo, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, Pai, por Ele. Amém. E é isso, Roberto. Bom dia, seja bem-vindo. Percebe que tudo que a gente foi falando aqui aos pouquinhos, falando de forma mais detalhada, que eu trouxe desde o comecinho, está resumido nesse capítulo 3. Depois, gente, não deixe de ler. No qual versículo, por favor? Hélio, é o capítulo 3 de Colossenses, hoje, tá? Foi o capítulo 3 todinho que eu li. Todinho não, faltou só um pedacinho. Foi o capítulo 3. Então, tudo tá aqui no capítulo 3. E tudo isso que eu falei, só que às vezes quando a gente fala de uma forma assim diferente, a percepção também é diferente. Por isso que eu quis primeiro explicar, trazer aquilo que o Espírito Santo me revelou, trazer aquilo que eu entendi, e depois eu li para vocês a passagem. Porque vocês com certeza conseguiram se colocar mais em posição para isso, né? E tá tudo escrito, né? Tá tudo escrito. A gente só não segue um caminho no comportamento de Cristo se a gente realmente não quiser. Mas se a gente quiser, gente, assim como aconteceu com essa pessoa do encontro ontem, você será realmente transformado, você será renovado em todas as áreas da sua vida. Isso eu te garanto, em todas as áreas. Não é só em uma, não é só em outra, mas é em todas. Só que às vezes a nossa pressa, o nosso querer agora, imediato, de humano, a gente quer que, por exemplo, se for a sua vida financeira, que é o que eu mais vejo, né, de muitas pessoas, se for uma vida financeira, por exemplo, que tiver com dificuldades, cheia de dívidas, de problemas, às vezes você quer focar naquilo e resolver logo aquilo. E aí, resolver logo aquilo, você fica naquele foco no problema, e esquece de todas as outras áreas da vida. Esquece do quanto de comportamento que Cristo nos ensina através da palavra dele, que se a gente se colocar à disposição para começar a agir de acordo com o comportamento que ele nos diz, sendo esses eleitos, escolhidos, tendo posicionamento no Senhor, de quantas coisas não vão ser transformadas de área em área. E de repente, o Espírito Santo te dá toda a sabedoria que você precisa para que a sua parte financeira, ou seja qual for, ela seja esclarecida, ela seja resolvida. Mas nós precisamos dedicar o nosso tempo, estar na presença do Senhor, na intimidade dele, ler a palavra dele, pedir a revelação do Espírito, e ele vai revelar e ele vai trazer tudo o que precisa ser transformado na sua vida. Tudo que está escondido, oculto no seu coração vai te ser revelado. E dali você vai enxergar que um problema, uma dificuldade financeira, ou um problema, uma dificuldade de relacionamento com determinadas pessoas, isso, na verdade, era algo que estava para ser resolvido primeiro dentro de você. E por isso que isso não se exterioriza, não se resolve externamente. Mas é porque há coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. E se não forem resolvidas, você não vai aprender. Então, o que adianta? De repente, como um passe de mágica, toda a sua vida financeira melhorar, ou toda a sua relação de comportamento com uma pessoa que você tinha dificuldade de melhorar. E você não melhorou por dentro, você não mudou aquilo que precisava por dentro. Não vai passar 1, 2 meses, pouco tempo, tudo vai acontecer de novo com outras pessoas em outras situações. Porque a raiz não foi resolvida. A raiz sempre é o nosso interior. Sempre, sempre. A gente tem que parar de terceirizar a culpa, de ficar achando pessoas, achando situações para mostrar os nossos problemas, os que a gente não consegue resolver. Mais uma vez eu vou falar para finalizar aqui. Olhar para os outros com olhar de muito amor, Mas para o nosso interior, a gente olha pedindo ao Senhor que nos purifique, que nos cure e que mostre para nós aquilo que ainda não está nos permitindo viver no mais perfeito e no mais puro amor.
que a gente olhe para dentro de nós, o nosso coração, e a gente busque o que está permitindo, fazendo com que a gente ainda tenha esse comportamento, né? E o Senhor, Ele vai nos revelar tudo isso. Um beijo. Oi, Elaine, você por aqui. Que bom, um beijo. Saudades de você. Abraço, Hélio, Marinalva, Gabi, né? Eu peço que o Espírito Santo dê muita sabedoria, discernimento, entendimento, que vocês possam buscar de forma intencional, ou estar na presença do Senhor, buscar de forma intencional, sabe? Fazer com as raízes se aprofundem cada vez mais na palavra do Senhor. Que o dia de vocês hoje seja vivido de uma forma intencional mesmo no amor. Que o olhar para as pessoas jamais seja de julgamento, mas que o olhar seja do mais perfeito e do mais puro amor. E se deixem guiar pelo Espírito Santo. Beijos, Clau. Ótima semana, gente. A gente se vê na segunda-feira, tá bom? Até segunda. Beijo.